Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre pré-questionamento, um requisito de alguns tipos de recursos. Pré-questionar significa controverter, trazer a lume aquela matéria. O pré-questionamento, ele é um requisito dos chamados recursos de motivação vinculada. Dentro de uma classificação geral dos recursos, nós temos aqueles de motivação livre, que a parte pode simplesmente recorrer porque ficou insatisfeita com a decisão, como acontece com a apelação, como acontece com o agravo de instrumento, e nós temos os recursos de motivação vinculada, que não há esta liberdade e a parte recorrente se vê obrigada a demonstrar para o órgão ad quem, que é para o qual o nosso recurso é endereçado, que o órgão a quo, que é aquele que proferiu a decisão impugnada, ele de alguma forma violou a norma constitucional ou a norma infraconstitucional. Você já viu que a norma constitucional, então, ela é um tipo de pré-questionamento voltado para os recursos extraordinários e a norma infraconstitucional trata do pré-questionamento dos recursos especiais. Ao fazer um pré-questionamento, eu tenho que lembrá-los que vocês têm que tomar um cuidado, porque o artigo 1033 do Código de Processo Civil, ele traz a figura da ofensa reflexa à Constituição, ou seja, recurso extraordinário somente com ofensa direta à Constituição, e isso tem que estar pré-questionado. Agora, se a ofensa for reflexa, ou seja, antes de violar a Constituição, naquela pirâmide legislativa, a decisão recorrida violou uma norma infraconstitucional, o pré-questionamento foi equivocado, o recurso foi equivocado, o correto seria o recurso especial. Eu gosto muito do conceito apresentado pelo Dr. Araquém de Assis no Manual dos Recursos, porque ele simplifica em uma frase, ele sintetiza, melhor dizendo, o que significa esse pré-questionamento. Segundo ele, o pré-questionamento é a afloração no julgado recorrido dos tipos constitucionais ou infraconstitucionais contemplados. Então a parte, ela tem que provocar o órgão recorrido, o recorrido, não o para o qual se recorre, tá? O órgão recorrido a mencionar naquele acórdão o preceito constitucional ou infraconstitucional que você quer que seja reconhecido como violado. Então, é uma atividade escalonada. O tribunal aqui, vamos pensar no Tribunal de Justiça do Estado, ele proferiu um acórdão e ele deve ter mencionado a questão constitucional. Ele deve dizer que, neste caso, não há violação do artigo tal da Constituição, conforme o recorrente, que na apelação chegou ali, né, menciona em suas razões. Aí você pré-questionou. Surge aí uma figura interessante. Tá, mas vamos pensar assim, ó, eu tenho a sentença de primeiro grau. Aí eu faço apelação para o tribunal. Nessa apelação, eu menciono o pré-questionamento. Eu digo, ó, o juiz de primeiro grau, na sua sentença, violou o artigo tal da Constituição Federal e eu quero que o TJ se manifeste. Aí tem uma figura importante. A súmula 211 do STJ, ela estabelece que o tribunal acuou, o TJ e não o STF, deve apreciar a questão no seu acórdão. Bom, neste código, essa súmula é antiga. Neste Código de Processo Civil, trouxemos uma figura nova. No artigo 1025, a chamada figura do pré-questionamento implícito.
significa dizer o seguinte: saiu a sentença de primeiro grau, a parte interessada apelou para o TJ. Nessa apelação, nas razões de apelação, a parte apelante faz um capítulo de pré-questionamento constitucional para que o TJ se manifeste expressamente e o Tribunal de Justiça silencia, ele se omite, ele não se manifesta. Antigamente, com a súmula 211, nós tínhamos que fazer embargos de declaração, porque era omissão de ponto obrigatório. Com a figura do pré-questionamento implícito do 1025 do Código de Processo Civil, eu, mesmo não tendo no acórdão a menção à matéria constitucional, tá? Mas tendo nas razões de apelação o pré-questionamento feito em capítulo próprio, tá? Eu considero pré-questionada a matéria. Então este é um caso em que não cabe embargos de declaração do acórdão do tribunal. Eu, nas minhas razões de apelação, só para repetir, para fixar, nas minhas razões de apelação, eu fiz um capítulo de pré-questionamento da matéria constitucional. O Tribunal de Justiça não se manifestou, ele se omitiu sobre esse pré-questionamento. Eu já tenho pré-questionado a matéria, eu não preciso fazer embargos de declaração. Tá? Eu faço o meu recurso extraordinário ou especial, menciono o pré-questionamento nas razões da apelação e este requisito de admissibilidade já está superado. Aí, claro, teremos que partir para a análise dos demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. Mas aí é outra coisa. Vamos focar no pré-questionamento. Muito bem. O que hoje está se praticando é aquela situação em relação à súmula 211, em que a parte não, nas suas razões de apelação para o TJ, não fez um pré-questionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional e depois quer criar um pré-questionamento em embargos de declaração. Tá? O 1025, de certa forma, impediu isso. Não cabe mais embargos de declaração, segundo o 1025, para pré-questionar. E existem vários entendimentos do STJ e do Supremo Tribunal Federal hoje nesse sentido. Coloquei os entendimentos na última edição do curso de Processo Civil, volume 6, que é o que trata de recursos. Ali eu tenho direitinho o número dos acórdãos. Quer dizer, de certa forma, a súmula 211, que previa os embargos de declaração para pré-questionar, de certa forma, essa súmula não foi recepcionada pelo novo CPC. Por quê? Não se faz mais embargos de declaração para pré-questionar. Ou você pré-questionou nas razões de apelação, que é o meu exemplo, ou você não pré-questionou. Você não pode fazer um pré-questionamento, inovar um pré-questionamento depois do acórdão prolatado, tá? Em sede de embargos de declaração, porque com o 1025 não há, nesses casos, omissão de ponto obrigatório. E assim chegamos ao nosso final. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo. Muito obrigado.